Presidente, senhores vereadores, na tarde de hoje eu vou pontuar dois assuntos que acho importantes. Um deles, que diz respeito ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Municipal do nosso município. Todos nós recebemos convites, né, vereador Mário? E se for possível, acho que deveríamos participar dentro da nossa agenda, porque em parceria com o SEBRAE e com outras instituições, há uma vontade nesse planejamento estratégico de definir linhas ou eixos de desenvolvimento econômico. Vou citar um deles. Muitas cidades, principalmente nos Estados Unidos, e em outras até brasileiras, encontraram no eixo da saúde um ramo do desenvolvimento social e econômico da cidade. Esse poderia ser um eixo, já que Blumenau é pioneiro em tantas ações na área da saúde. O turismo certamente seria outro eixo, prestação de serviço, informática, enfim. Esses seminários que serão feitos para discutir vários eixos de desenvolvimento econômico é fundamental para se traçar uma estratégia de desenvolvimento econômico para o município de Blumenau. Portanto, deixo aqui a minha manifestação de apoio e entendo que planejamento é fundamental para a execução de qualquer ideia. E planejar um município também é planejar, e principalmente, a sua questão do desenvolvimento econômico. Para onde e para quais eixos da economia nosso município desejaria ir. Então, deixo aqui meu apoio. Vou me fazer presente, inclusive com o presidente da Associação Médica de Blumenau, no sentido de ouvir e sugerir também o eixo da saúde como um dos eixos importantes que pode trazer ao município um desenvolvimento nesta área da economia. E meu outro assunto, que faço uma reflexão, escutava hoje um cientista político falar sobre a questão do que foi aprovado e foi hoje definido pelo Congresso Nacional, de uma janela de mudanças de 30 dias para todos os deputados e agentes políticos. Eu faço essa reflexão, professor César, sim, porque muitos de nós aqui, vereadores, e Vossa Excelência também, pregamos há muito tempo uma reforma política que fortaleça os institutos e as instituições partidárias. Nós pregamos uma reforma política como a primeira grande reforma que deveria seguir-se a reforma tributária, a reforma do Pacto Federativo e a reforma do Estado. Portanto, abrir uma janela neste momento atende a interesses de grupos políticos fortes, digamos assim. Porque quem mais muitas vezes perde nessas janelas são os partidos menores. Então, não se faz uma reforma política adequada. Não se vota a cláusula de barreira pela democracia, para dar vez e voz a minorias, que eu concordo. E pega e se abre uma janela agora, às vésperas de uma eleição municipal, e depois, na famigerada reforma que não aconteceu, abriram mais janelas a cada eleição municipal e nacional. Portanto, é impossível se fortalecer a democracia fragilizando os partidos políticos e fragilizando as ideias que os partidos políticos têm quando candidatos que somos a defendemos. Eu concedo uma parte. Com a palavra em a parte, vereador César, sim. Vereador Marcos Varros, queria cumprimentá-lo pela oportunidade e importância do assunto. Não se vai abrir uma janela, vai se abrir uma porteira, a porteira da vergonha, a porteira da sacanagem, a porteira da negociata, a porteira do oportunismo. E, parafraseando meu grande líder, Espiridião Amin, ele sintetizou numa frase, como é característica dele: essa janela só vai beneficiar o político e não vai beneficiar o povo. Na situação em que nós estamos vivendo, eles têm a cara de pau de continuar pensando só neles e esquecer do povo. Parabéns pelo pronunciamento. Eu
Peço 1 minuto para a conclusão, senhor presidente. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Eu agradeço e quero aqui anexar ao meu pronunciamento a brilhante reflexão do professor César Sim e dizer que hoje, quando vim e escutava esse cientista político, que também vai na mesma linha do que está sendo debatido aqui, isso me entristece. Me entristece porque participei da luta pela democracia, pelas diretas já, pelo voto universal e democrático, contra o preconceito, pelo fortalecimento dos partidos e das ideias, e eu me frustro cada vez que eu vejo um retrocesso no arcabouço e na espinha dorsal do processo democrático de qualquer país, que é o fortalecimento dos partidos, das ideias e dos programas partidários. Eu acho lamentável, essas janelas só abrem oportunidade para mudanças oportunistas, mudanças personificadas nos interesses pessoais e muitas vezes não nos interesses coletivos. E concluo dizendo que a própria legislação já prevê a saída de qualquer partido. Quando você não tem espaço, você não é ouvido, a linha partidária não é aquilo que você defende, que houve uma mudança nos preceitos partidários, você tem como pedir a saída de um partido. Da maneira que está desenhado esse escopo de uma reforma que não existiu, a cada ano, antes de uma eleição municipal e de uma eleição estadual e nacional, teremos, pela lei aprovada, a possibilidade de mudança partidária. Isso é um oportunismo, isso é um casuísmo, isso entende a interesses pessoais e não um interesse maior da democracia. E essa janela, então, agora, não existia a menor necessidade, vai acirrar ainda mais o processo político, vai enfraquecer ainda mais o processo democrático, o processo partidário e a democracia brasileira.